Pedro Chaves, aqui dirigindo os trabalhos, senhores senadores presentes aqui no plenário e demais, que me acompanham pelas emissoras da Casa, nos gabinetes e demais dependências da Casa, meus caros ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV. No meu discurso, quando da minha posse, há cerca de 2 semanas, ressaltei que navegar era preciso, senador. Tenho para mim que, quando almejamos seguir navegando, também levamos os mesmos desejos de avançar e crescer. E, para progredir, precisamos, muitas vezes, empreender todos os nossos esforços. E aí aproveito essa tribuna para alertar: o país não pode parar. O Brasil precisa seguir seu curso na história e dar devida atenção às necessidades de investir em áreas importantes, como nos diversos segmentos de infraestrutura que refletem diretamente na geração de emprego e renda. Recentemente, a matéria do jornal Estado de São Paulo mostra que a infraestrutura ruim do Brasil tira 151 bilhões de reais do país por ano. É essa a estimativa de perdas anuais da economia brasileira, apenas com a falta de investimentos nos setores de infraestrutura. É isso mesmo. A reportagem de René Pereira, no dia 4 desse mês, traz que a cada ano que o Brasil deixa de investir o mínimo necessário para manter a infraestrutura existente, a economia perde 151 bilhões. E nós estamos aqui falando de um número muito próximo ao nosso déficit primário, conhecido hoje por todo o país, que é algo também em torno de 150 bilhões de reais. No estudo também são apontadas consequências do baixo investimento em infraestrutura, além de um transporte de qualidade ruim, a gente vê nas ruas das nossas cidades, restringindo à população o acesso ao serviço. Baixo investimento também reflete menos emprego, menos renda para os brasileiros e, consequentemente, menos dinheiro nos cofres públicos. O estudo lista os diversos entraves para alavancar esse segmento, uma lista extensa, que vai pela falta de confiança dos investidores, porque isso gera uma insegurança jurídica, um crédito cada dia mais curto e com juros cada vez maior, os empreendimentos sofrem com excesso de burocracia, problemas ambientais, desapropriações, indefinições, uma matriz de risco enorme para ser enfrentado a cada projeto no nosso país. Diversos setores e a própria população brasileira clama pela emergência de investimentos em obras de infraestrutura, e um dos maiores gargalos do Brasil, o setor de saneamento, carece também de maior rapidez nas análises, por exemplo, dos projetos de financiamento, muitos com tempo de análise de até 2 anos, e muitos programas ou muitos projetos levando quase 7 anos entre a autorização da iniciação do projeto até a água chegar na torneira do nosso cidadão. Para avançar com a proposta de universalizar os serviços de saneamento do país, além de investimentos, é preciso maior agilidade nas propostas em curso. Na Bahia, temos como exemplo a construção da ferrovia Integração Oeste-Leste, hoje praticamente paralisada, faltando ainda um investimento de 4,5 bilhões. E isso demonstra uma dificuldade enorme para conseguir levantar um empreendimento no nosso país. Vale lembrar que na última pesquisa da CNT, temos percentuais de 51% das rodovias analisadas em condições regular, ruim ou péssima. O Brasil tem 1.300.000 quilômetros de estradas sem pavimentação. E, presidente, apenas 12% da malha nacional, 213 mil quilômetros, é asfaltada. E cerca de apenas 20 mil quilômetros foi concedido à iniciativa privada. Precisamos avançar. Esse estudo, reproduzido pelo jornal Estado de São Paulo, não pode ser apenas um alerta aos leitores dos diversos periódicos. Os gargalos nas áreas de infraestrutura refletem diretamente na nossa economia e no nosso desempenho. Nós, parlamentares, devemos nos atentar sobre essas prioridades emergenciais. E outro dado relevante também, objeto de outra matéria da mídia sobre infraestrutura, no periódico É o País, na seção Termômetro Econômico e Social da América Latina, alerta para os riscos enfrentados pelo Brasil para combater a fome como reflexo do nosso país e do mundo. No Brasil, o maior produtor de alimentos da América Latina, a infraestrutura de transporte e logística pode encarecer os produtos,
desnecessariamente ou botar a perder o trabalho no campo de um ano inteiro. Reproduzo aqui parte da análise que utilizou o relatório Revisão Rápida Integrada da Gestão de Riscos Agropecuários no Brasil, produzido pelo Banco Mundial, Embrapa e Ministério da Agricultura. O estudo define risco como um elemento súbito, ou seja, climático, biológico, regulador ou do próprio mercado, e capaz de causar prejuízos no campo. E no Brasil, o setor agrícola, que responde por quase 23% do PIB, a imprevisibilidade leva a perdas relevantes. 11 bilhões de reais por ano, 1% do PIB agrícola, dados de 2015 do IBGE. Sobre os riscos associados ao setor, como fechamento de rodovias e portos, na visão de quem trabalha com agropecuária, são as falhas mais preocupantes e os menos atendidos por políticas públicas. No ranking 2015 e 2016 do Fórum Econômico Global, o Brasil ficou entre os 140 países na posição do número 123, 123º. Em infraestrutura e transporte. E no ranking de portos e rodovias estavam no número 122, 122º lugar. Se isso aqui fosse a Copa do Mundo, seriam diversos 7-1 na mesma partida. Cerca de 60% da produção brasileira é transportado pelas estradas e, no entanto, só 13,5% delas estão pavimentadas. Nesse cenário, uma interrupção na carga de produtos pode ocorrer a qualquer momento, baixando a competitividade e criando insegurança para o setor. Também se deve levar em conta que, com a população global aumentando 34% até 2050, seremos entre 9 e 10 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, sairemos de 7 bilhões para 9 ou 10 bilhões de pessoas. A produção de alimentos precisará crescer 70%. E o mundo olha para nós como um celeiro da produção desses alimentos para suprir essa necessidade futura. E, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a mesma instituição destaca que a América Latina e a Ásia serão responsáveis por mais de 75% da produção agrícola mundial na próxima década. Ou seja, esse desafio é também uma grande oportunidade para o nosso país. Por outro lado, o atual governo sinaliza que vai acelerar a renovação das concessões de ferrovias e rodovias, conforme reportagem do Estadão, reproduzido pelo jornal à tarde, lá do estado da Bahia, no último domingo. Com um plano de antecipação que faz parte de estratégia para destravar os investimentos em logísticas, espera-se um aporte de pelo menos 20 bilhões de reais em obras nos próximos 5 anos. Se confirmado este plano, o governo não só vai injetar recursos na economia, mas também vai trazer benefícios diretos na logística para escoar a produção, mesmo com essas possíveis melhorias, mesmo que pontuais, que ocorreriam em trechos de rodovias paulistas, como a Fernão Dias, Presidente Dutra, além do setor ferroviário em malhas que liga a Porto de Santos ao Mato Grosso, cita a matéria. São essas publicações citadas que me chamaram a atenção e precisava compartilhar com Vossas Excelências essas percepções. E saibam que o objetivo maior nesta casa é buscar soluções para as áreas diversas do setor de infraestrutura, tão importantes para o avanço do nosso país e fundamentais como canal para a promoção do emprego e renda. Foi nesse sentido que passei a integrar a Comissão de Infraestrutura e que já começa, a discutir diversas matérias de interesse nessa casa. Na semana passada, fizemos um diagnóstico sobre o setor de energia durante a audiência com o diretor-geral da ANEEL, o doutor Romeu Donizete Rufino, ao lado do presidente do colegiado, o senador Garibaldi Alves, dos colegas Eduardo Braga, ex-ministro, que nos proporcionou uma palestra sobre as necessidades do setor de energia, o nosso senador Valdemir Moca, Edson Lobão, Hilder Moraes, Lazier Martins e demais colegas. E naquele momento tive a oportunidade de colocar algumas coisas que acho que precisamos refletir.
fazer um levantamento de quais são os pontos críticos por que passam todas as obras e contratos. Por que que esses contratos têm o mesmo tempo, e muitas vezes até maior? O tempo do planejamento do projeto e licenciamento é, às vezes, muito maior do que o da própria execução das obras. Gastamos muito mais tempo, às vezes, planejando, tirando as licenças, do que executando a obra. E, mesmo assim, não tiramos, senador, as dificuldades operacionais para que essas obras cheguem ao seu final. Quantas obras estão paradas por questões ambientais ou outras questões de inexistência de financiamento ou pela própria desqualificação das empresas envolvidas? É preciso identificar as dificuldades não para fazer sanções, mas para realizar o enfrentamento desses obstáculos. Uma preocupação também colocada foi em relação ao efeito cascata das bandeiras tarifárias no custo da energia de outros segmentos importantes da economia. Claro que eu acho que foi de fundamental importância a colocação dessas bandeiras no setor da energia. Fez com que os consumidores não levassem os custos de ter o setor energético um déficit naquele ano e, consequentemente, esse déficit ser financiado por juros de mercado e só no outro ano esse custo está dentro do preço da tarifa. Fez com que os consumidores pudessem optar naquele instante, quando tivemos o problema da escassez hídrica, de fazer um controle nos seus gastos. Mas os outros setores não estavam, senador, aguardando que os preços da energia subissem tanto. Então, eu solicitei à Agência Nacional de Energia, opções, soluções, para que nós pudéssemos regular essa questão, para que esse aumento da tarifa flutuante, sem capacidade de provisionamento pelas empresas e também por outros setores, não impacte nos custos da água, do saneamento e da logística, por exemplo. Diversas empresas tiveram seus custos aumentados e não puderam fazer esse repasse para os consumidores. Lembrei ainda da importância da atuação plena da agência reguladora, com a independência e autonomia, para que o país enfrente os principais desafios do setor elétrico. A gente precisa ser muito criterioso e decidido na defesa intransigente da autonomia das agências. O diretor da ANEEL, o senhor Romeu Rufino, concordou com a proposta de realizar um amplo diagnóstico e ficou de disponibilizar um mapeamento sobre os principais entraves para os avanços desses projetos. Só assim o Legislativo poderá contribuir de maneira efetiva com o segmento, diante de um mapeamento sobre os principais entraves para o avanço do setor. E assim que tiver acesso a essa matriz, trarei aqui ao plenário para o debate dessa Casa. E também, só assim o Legislativo vai ajudar na geração de energia, sinônimo de desenvolvimento do país. E, para finalizar, senhor presidente, quero dizer que gerar energia é sinônimo de desenvolvimento, mas a qualidade desta energia, o tipo dessa matriz energética, também como foi ressaltada, é que nos leva a ter a percepção sobre o quão a sociedade também com um índice de desenvolvimento humano melhor. Então, eu queria agradecer aos senhores, aos senadores aqui presentes e ao senhor que está presidindo os trabalhos de hoje à tarde. Muito obrigado.